Olha só, eu vou te contar uma história que mudou completamente minha visão sobre especulação financeira e provavelmente vai abalar tudo que você pensa que sabe sobre ganhar dinheiro nos mercados. Essa história não é minha. É de um homem chamado Jesse Livermore, talvez o maior especulador que já existiu. Mas não se engane, não vou te vender nenhuma fórmula mágica ou sistema infalível. O que vou revelar é muito mais valioso e infinitamente mais doloroso de aceitar. Jesse Livermore fez sua primeira operação aos 14 anos. 14. Enquanto outros garotos brincavam nas ruas de Boston, ele anotava cotações numa corretora de bucket shop. E sabe o que aconteceu? Ele ganhou dinheiro. Muito dinheiro. Aos 15 anos, havia acumulado mais que seu pai ganhava em anos de trabalho duro. Aos 20, os bucket shops de Boston o baniram porque ele ganhava demais. Aos 30, havia feito e perdido milhões, não uma vez, mas repetidamente. Agora presta atenção aqui, porque esse é o ponto crucial. Jesse Livermore não era um gênio matemático. Ele não tinha educação formal sofisticada. Ele não tinha informação privilegiada ou tecnologia avançada. Então por que ele conseguia, vezes após vezes, transformar nada em fortunas colossais? E por que, igualmente, conseguia perder tudo de novo? A resposta está numa verdade brutal que a maioria das pessoas nunca vai aceitar, porque aceitar isso significa admitir que tudo o que você acredita sobre sucesso financeiro está errado. Jesse descobriu que existem estágios psicológicos pelos quais todo especulador lucrativo precisa passar. Não são estágios opcionais. Não são atalhos que você pode pular comprando um curso ou lendo um livro. São passagens obrigatórias, cada uma mais cruel que a anterior. E se você não atravessa todas elas, o mercado vai te mastigar e cuspir fora sem misericórdia. Deixa eu te fazer uma pergunta direta. Onde você está agora? Você está naquele estágio inicial onde tudo parece fazer sentido? Onde você assiste vídeos, lê gráficos e pensa: eu entendo isso, posso fazer isso. Ou você já passou por aquele momento humilhante onde perdeu dinheiro real e sentiu aquele nó no estômago que não te deixa dormir? Ou talvez você esteja preso naquele limbo infernal onde você sabe o que fazer, mas simplesmente não consegue fazer? Jesse Livermore identificou 3 estágios fundamentais na evolução de um especulador. Ele os viveu na própria carne, pagou o preço mais alto possível em cada um deles, e quando finalmente entendeu o padrão, já era tarde demais para ele pessoalmente. Mas não precisa ser tarde demais para você. O primeiro estágio, Jesse chamava de o especulador impulsivo. É aqui que 95% das pessoas entram no mercado e é aqui que 95% delas perdem tudo e desaparecem. Sabe por quê? Porque nesse estágio, você opera baseado em emoção pura. Você vê um movimento de preço e seu coração acelera. Você ouve uma notícia e imediatamente quer agir. Você sente essa urgência, essa coceira incontrolável de estar dentro do jogo, de estar fazendo algo. Jesse começou exatamente assim. Nos bucket shops de Boston, ele via os números mudando no quadro e algo nele simplesmente sabia quando comprar ou vender. Ele chamava isso de intuição, de feeling, e funcionava. Por um tempo, funcionava incrivelmente bem. Ele ficava rico em semanas, e então, de repente, perdia tudo em dias. O que Jesse demorou anos para entender foi que nesse primeiro estágio, você não está realmente especulando. Você está jogando. E quando você joga, eventualmente, a casa sempre ganha. Sempre. Sem exceções. Você pode ter uma sequência de sorte incrível. Você pode até ficar rico temporariamente. Mas se você continuar jogando baseado em impulsos e emoções, o mercado vai tomar tudo de volta, com juros. Eu vejo isso todos os dias. Pessoas entram no mercado com alguns milhares, fazem operações baseadas em análises, que são apenas racionalizações de seus impulsos emocionais. Elas ganham 20%, 50%, às vezes 100% em pouco tempo. E o que fazem? Começam a contar para os amigos, postam nas redes sociais, começam a se ver como traders. O ego infla como um balão. E então vem a pancada. Uma operação vai mal. Mas em vez de sair, elas seguram, porque o mercado está errado, vai voltar. Elas dobram a aposta. Elas começam a usar margem.
Elas transformam uma pequena perda numa catástrofe total, e quando finalmente acordam, já perderam não só os ganhos, mas o capital original também. Jesse perdeu sua primeira fortuna aos 21 anos. Ele tinha saído de Boston para Nova York, pensando que ia conquistar Wall Street do mesmo jeito que tinha dominado os bucket shops. Em poucas semanas, estava completamente quebrado. Tão quebrado que teve que pedir dinheiro emprestado para voltar para Boston. O que Jesse aprendeu nessa primeira destruição? Nada. Absolutamente nada. E sabe por quê? Porque o primeiro estágio não ensina através do entendimento, ele ensina através da repetição brutal. Você precisa ser destruído não uma vez, mas várias vezes, até que finalmente, em algum momento de desespero total, você para e pergunta: o que estou fazendo de errado? A maioria das pessoas nunca chega a fazer essa pergunta honestamente. Elas culpam o mercado, culpam a manipulação, culpam a falta de capital ou a má sorte. Qualquer coisa exceto olhar no espelho e admitir que o problema está na pessoa refletida de volta. Jesse foi diferente, não porque fosse mais inteligente, mas porque era teimoso demais para desistir. Ele voltou para Boston, reconstruiu seu capital nos bucket shops, voltou para Nova York e perdeu tudo de novo. Isso aconteceu 3 vezes. 3 vezes ele fez fortunas e 3 vezes ele as destruiu completamente. Mas na terceira vez, algo começou a mudar. Ele começou a perceber um padrão. Não no mercado ele já via padrões desde os 14 anos. O padrão que ele começou a ver estava nele mesmo. Ele percebeu que suas maiores perdas sempre vinham depois de suas maiores vitórias. Ele percebeu que quanto mais confiante ele se sentia, mais perigoso ficava para si mesmo. Esse é o momento crítico do primeiro estágio. É quando você começa a suspeitar que o inimigo não está lá fora. Está aqui dentro. É quando você começa a entender que seus impulsos, suas emoções, seu ego, são as verdadeiras ameaças, não os movimentos do mercado. A transição do primeiro para o segundo estágio é marcada por uma percepção aterrorizante. Você está lutando contra você mesmo, e essa é uma guerra que você não pode vencer com força ou determinação. Você só pode vencer através da rendição. Mas antes de falar sobre o segundo estágio, preciso que você entenda algo fundamental. Se você está lendo isso e pensando, eu já sei disso, isso é básico, então você ainda está firmemente preso no primeiro estágio. Porque conhecer intelectualmente e entender visceralmente são coisas completamente diferentes. Jesse sabia, intelectualmente, desde muito jovem, que não devia operar por impulso. Ele sabia que devia ter um sistema. Ele sabia que devia controlar suas emoções. Mas saber isso não mudou absolutamente nada no seu comportamento por anos. Por anos. Ele continuou fazendo as mesmas coisas autodestrutivas, observando a si mesmo fazer essas coisas e sendo completamente incapaz de parar. Essa é a verdadeira tortura do primeiro estágio. Você começa a ver seus próprios padrões destrutivos, mas ainda não tem o controle necessário para mudá-los. É como ser um passageiro no seu próprio carro, vendo você mesmo dirigir em direção a um precipício, gritando para parar, mas sem conseguir alcançar o volante. Agora vamos falar sobre o segundo estágio, o que Jesse eventualmente chamou de o especulador técnico. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque esse é o estágio onde a maioria das pessoas que sobrevivem ao primeiro estágio ficam presas pelo resto da vida. No segundo estágio, você já aprendeu a lição básica. Não pode operar por impulso puro. Então, o que você faz? Você busca conhecimento. Você estuda padrões de preço. Você aprende sobre suporte e resistência. Você descobre médias móveis, bandas de Bollinger, MACD, RSI e uma infinidade de outros indicadores técnicos. Você lê livros, assiste cursos, talvez até pague por mentorias caras. E sabe de uma coisa? Tudo isso ajuda. Realmente ajuda. Você começa a ter um framework, uma estrutura para suas decisões. Você não está mais operando completamente no escuro. Você tem razões técnicas para suas entradas e saídas. Você pode explicar suas operações de uma forma que soa racional e profissional. Jesse entrou no segundo estágio depois de sua terceira falência. Ele começou a estudar o mercado de uma forma completamente diferente. Ele começou a anotar meticulosamente cada operação.
cada movimento de preço, cada padrão que observava. Ele desenvolveu teorias sobre como o mercado se movia, sobre pivot points, sobre resistências e suportes. E funcionou. Pela primeira vez na vida, Jesse não estava apenas tendo sorte aleatória. Ele estava genuinamente começando a entender a mecânica do mercado. Ele fez sua primeira grande fortuna real, não milhares, mas milhões de dólares, usando essa abordagem mais sistemática e técnica. Mas aqui está o problema insidioso do segundo estágio, e presta muita atenção nisso, porque essa é a armadilha que captura quase todo mundo. Quando você se torna tecnicamente proficiente, você começa a acreditar que agora tem controle. Você tem um sistema, você tem regras, você tem disciplina. Você é um trader de verdade agora, não um jogador amador. E é exatamente nesse ponto de máxima confiança técnica que o mercado prepara sua destruição mais devastadora. Porque o segundo estágio ainda está preso numa ilusão fundamental. A ilusão de que você pode prever o mercado, de que você pode estar certo a maior parte do tempo, de que seu sistema técnico é sua vantagem competitiva. Jesse teve sua maior perda, aquela que quase o destruiu completamente. Não quando era um novato impulsivo. Foi quando ele era um especulador técnico experiente, confiante e sistemático. Foi em 1906. Ele tinha desenvolvido um sistema elaborado para operar algodão. Ele tinha estudado os padrões sazonais, tinha analisado anos de dados históricos, tinha calculado os níveis de pivô com precisão matemática. E então, ele entrou com uma posição massiva, convencido de que seu sistema era infalível. O algodão se moveu contra ele, violou todos os seus níveis técnicos de forma que parecia impossível, segundo sua análise. Ele segurou a posição porque seu sistema dizia que o mercado estava errado, que eventualmente voltaria. Não voltou. Ele perdeu quase tudo, não por falta de conhecimento técnico. Ele provavelmente sabia mais sobre os padrões de preço do algodão do que qualquer pessoa viva na época. Ele perdeu porque ainda estava operando sob a ilusão de que a análise técnica dava controle sobre o mercado. Aqui está a verdade que destrói o segundo estágio. O mercado não liga para sua análise técnica. Os padrões funcionam até não funcionarem mais. Os sistemas funcionam até pararem de funcionar. E quando param, eles param de uma forma que parece projetada especificamente para maximizar sua perda. Você pode estar operando com um sistema que tem 70% de taxa de acerto. Incrível, certo? Exceto que esse 30% que perde pode facilmente eliminar todo o lucro dos 70% que ganha, se você não entender algo muito mais profundo sobre o jogo que está jogando. Jesse passou anos preso no segundo estágio. Ele aperfeiçoava seu sistema, ajustava seus parâmetros, testava novas teorias. Ele ficava rico. Depois perdia uma parte significativa. Depois se recuperava, depois perdia de novo. Era como uma montanha-russa interminável de sucessos técnicos seguidos de falhas técnicas. O que ele não entendia, o que levou décadas para compreender completamente, é que análise técnica não é sobre prever o futuro. É sobre gerenciar probabilidades. E gerenciar probabilidades não é primariamente um exercício técnico, é um exercício psicológico. Deixa eu te dar um exemplo concreto. Jesse tinha uma regra técnica muito clara. Sempre colocar stop loss. Sempre. Sem exceções. Era parte do seu sistema. Ele sabia, intelectualmente, que essa regra o salvaria de perdas catastróficas. E ainda assim, repetidamente, ele violava essa regra. Por quê? Porque no calor do momento, quando o preço estava se aproximando do seu stop, sua mente começava a racionalizar. É só um movimento temporário. O mercado está sendo manipulado. Se eu sair agora, vou perder dinheiro. Mas se eu segurar só mais um pouco, isso não é um problema técnico. Você pode ter o melhor sistema do mundo, com backtests impecáveis e lógica perfeita, e ainda assim destruir sua conta porque não consegue executar o sistema consistentemente quando suas emoções estão envolvidas. O segundo estágio é onde você acumula conhecimento. Mas conhecimento sem execução consistente é completamente inútil. Na verdade, é pior que inútil, porque te dá uma falsa sensação de segurança. Você pensa que está no controle porque tem um plano,
Mas controle real significa executar o plano, mesmo quando cada fibra do seu ser está gritando para fazer outra coisa. Jesse notou algo fascinante durante seus anos no segundo estágio. Ele percebeu que podia dar seu sistema exato para outra pessoa, explicar todas as regras, todos os sinais, toda a lógica. E essa pessoa não conseguiria replicar seus resultados. Por quê? Porque o sistema não era realmente o que fazia a diferença. Havia algo mais profundo acontecendo, algo que Jesse ainda não conseguia articular completamente, mas que ele sentia intuitivamente. Tinha a ver com como ele se relacionava com o mercado, com sua capacidade de aceitar estar errado, com sua disposição de cortar perdas imediatamente sem debate interno. E aqui, chegamos ao ponto crucial que separa o segundo do terceiro estágio. A transição acontece quando você finalmente aceita uma verdade absolutamente fundamental. Você não pode vencer o mercado. Você só pode participar dele com humildade. Isso soa como derrotismo, mas é exatamente o oposto. É a libertação mais profunda que um especulador pode experimentar. Quando você para de tentar vencer, quando você para de tentar provar que é mais esperto que o mercado, quando você aceita que seu papel é simplesmente alinhar-se com o que está acontecendo, não com o que você pensa que deveria acontecer, tudo muda. Jesse teve seu momento de clareza não num momento de sucesso, mas num momento de completa derrota. Ele tinha acabado de perder tudo de novo, estava na casa dos 40 anos. Tinha feito e perdido fortunas múltiplas, e estava sentado sozinho no seu escritório, olhando para gráficos vazios. E naquele momento de absoluto fundo do poço, ele finalmente entendeu. O mercado não estava lá para validar sua inteligência ou suas teorias. O mercado simplesmente era. Ele se movia segundo suas próprias leis, impulsionado por milhões de decisões humanas, por medo e ganância coletivos, por forças que nenhuma análise técnica poderia capturar completamente. Sua única escolha era aceitar isso ou continuar batendo a cabeça contra a mesma parede indefinidamente. E agora chegamos ao terceiro estágio, o estágio final que Jesse chamava de o especulador psicológico. Pouquíssimas pessoas chegam aqui, e das que chegam, muitas não ficam, porque esse estágio exige algo que vai contra toda a nossa programação biológica e social. No terceiro estágio, você entende que especulação é fundamentalmente um jogo psicológico, não sobre a psicologia do mercado, essa você já estudou no segundo estágio. É sobre sua própria psicologia, sobre como você funciona sob pressão, sobre seus medos mais profundos e suas ganâncias mais escondidas. Jesse chegou no terceiro estágio e finalmente começou a fazer dinheiro de uma forma completamente diferente. Não mais dinheiro, perder dinheiro, fazer dinheiro, perder dinheiro. Era uma progressão constante, quase chata, de crescimento de capital. E sabe por quê? Porque ele tinha parado de lutar. Ele desenvolveu o que chamava de o método de menor resistência. Não era um sistema técnico, embora ele ainda usasse análise técnica. Era uma filosofia operacional. Ele esperava até que o mercado mostrasse claramente sua direção, até que a linha de menor resistência fosse óbvia, e então ele se alinhava com ela sem ego, sem opinião, sem necessidade de estar certo. Se o mercado começava a se mover contra ele, ele saía. Não porque seu stop foi atingido, mas porque o mercado estava dizendo que ele havia lido errado a situação. Não havia drama, não havia agonia de decisão. Era mecânico, quase indiferente. Mas aqui está o que é contra-intuitivo sobre essa abordagem. Você pensaria que operar sem emoção, mecanicamente, seria frio e calculista. Na realidade, para Jesse, foi profundamente libertador, porque pela primeira vez em décadas, ele não estava em guerra consigo mesmo. O mercado fazia o que fazia. Ele respondia apropriadamente e não havia conflito interno. Ele podia ter 10 perdas seguidas e isso não afetava sua próxima operação, porque cada operação era independente. Cada uma era simplesmente uma expressão de ler o mercado naquele momento específico. Jesse fez sua maior fortuna no terceiro estágio. Em 1929, ele vendeu a descoberto o mercado antes do grande crash. As pessoas pensam que foi porque ele previu o crash. Não foi. Ele simplesmente leu a ação de preço, viu que a linha de menor resistência estava para baixo
e se posicionou de acordo, sem teoria elaborada, sem previsão dramática, só observação e execução. Ele ganhou US$100 milhões naquela operação. Em dinheiro de 1929, uma fortuna absolutamente astronômica. E você sabe o que é interessante? Ele não estava eufórico. Ele tinha feito a operação certa no momento certo, e o mercado o havia recompensado. Era isso. Mas aqui está a parte tragicômica da história de Jesse Livermore, e isso é crucial para entender. Mesmo depois de alcançar o terceiro estágio, mesmo depois de dominar a psicologia da especulação, ele eventualmente perdeu tudo de novo. Por quê? Porque ele se afastou dos seus próprios princípios. Nos anos após 1929, Jesse começou a operar cada vez menos como um especulador psicológico e mais como um investidor. Ele começou a formar opiniões sobre o valor intrínseco de empresas. Ele começou a se casar com suas posições. Ele voltou para o segundo estágio e, eventualmente, até para o primeiro, tomando decisões baseadas em ego e em necessidade de provar algo. Em 1934, ele declarou falência pela última vez. O maior especulador da história tinha perdido tudo, de novo. E em 1940 ele se suicidou. Essa é a realidade brutal. Nem mesmo Jesse Livermore, o homem que identificou os 3 estágios, conseguiu permanecer consistentemente no terceiro. Então, o que isso significa para você? Significa que não existe chegada final. Não existe momento onde você venceu o jogo e agora pode relaxar. A especulação lucrativa é uma prática diária, uma vigilância constante sobre seus próprios padrões psicológicos. Deixa eu te contar onde você provavelmente está agora. Se você está começando, cheio de entusiasmo, achando que descobriu algo que outros não viram, você está no primeiro estágio. E você vai perder dinheiro. Não é uma possibilidade, é uma certeza. A única questão é quanto você vai perder e o quão rápido você vai aprender. Se você já perdeu dinheiro, já se queimou algumas vezes e agora está estudando seriamente, desenvolvendo sistemas, testando estratégias, você está no segundo estágio e você provavelmente vai ficar aqui por anos. A maioria das pessoas fica aqui para sempre, fazendo dinheiro ocasionalmente, perdendo dinheiro frequentemente, sempre achando que o próximo ajuste no sistema vai ser a resposta. Se você conseguir eventualmente aceitar que o problema não é seu sistema, mas sua execução. Se você conseguir reconhecer que seus piores inimigos são seu ego, seu medo e sua ganância. Se você conseguir desenvolver a humildade de alinhar-se com o mercado em vez de tentar dominá-lo, então você tem uma chance, apenas uma chance, de alcançar o terceiro estágio. E mesmo se você chegar lá, mesmo se você alcançar esse nível de maestria psicológica, você vai precisar lutar todos os dias para permanecer lá. Porque é fácil escorregar de volta. É fácil começar a acreditar novamente que você é especial, que você venceu o jogo, que agora você pode relaxar sua disciplina. Aqui está minha pergunta final para você, e eu quero que você responda honestamente, não para mim, mas para você mesmo. Você está disposto a atravessar esses estágios? Você está disposto a ser destruído financeiramente múltiplas vezes? Você está disposto a confrontar suas ilusões mais profundas sobre si mesmo? Porque se você não está, se você está procurando um atalho, um sistema mágico, um indicador secreto, então você está desperdiçando seu tempo. O mercado vai te mastigar e cuspir fora, e você vai se juntar aos 95% que tentam e falham. Mas se você está disposto a fazer o trabalho real, o trabalho psicológico, não apenas o trabalho técnico, se você está disposto a olhar honestamente para seus padrões autodestrutivos e mudá-los, não importa quanto tempo leve. Se você pode desenvolver a humildade de aceitar que você nunca vai dominar o mercado, apenas aprender a dançar com ele, então talvez, apenas talvez, você tenha uma chance. Jesse Livermore nos deixou um legado, não de sistemas técnicos ou indicadores secretos, mas de entendimento psicológico. Ele nos mostrou que a jornada de um especulador não é sobre aprender a ler gráficos, é sobre aprender a ler a si mesmo. Ele nos mostrou que você vai falhar repetidamente
e que essas falhas não são obstáculos no caminho, elas são o caminho. Cada destruição financeira é uma oportunidade de ver mais claramente quem você realmente é sob pressão. E ele nos mostrou, através de sua própria vida trágica, que mesmo quando você alcança a maestria, você nunca pode parar de praticar. A vigilância sobre si mesmo nunca termina. Então, onde você está? Primeiro estágio, operando por impulso e emoção destinado a perder. Segundo estágio, tecnicamente proficiente, mas psicologicamente inconsistente, preso num ciclo interminável. Ou você está começando a vislumbrar o terceiro estágio, aquele lugar raro de alinhamento psicológico, onde você finalmente para de lutar contra si mesmo? A resposta honesta a essa pergunta vai determinar não apenas quanto dinheiro você vai fazer ou perder nos mercados. Vai determinar quanto sofrimento desnecessário você vai experimentar e quanto tempo você vai desperdiçar perseguindo ilusões. Jesse Livermore passou décadas aprendendo essas lições. Eu acabei de te entregar elas de graça. A questão agora é: você vai realmente ouvir ou vai precisar aprender da maneira difícil, como Jesse, como eu, como todo mundo que já tentou esse jogo? O mercado está esperando sua resposta, e ele não tem pressa nenhuma.